Reveladas as 5 maldições do adultério, libertação sobrenatural em 40 dias e cura divina. Ana despertou numa manhã ensolarada, envolta em um silêncio que parecia pesar em seu coração. A pequena cidade do interior do Brasil onde vivia, com suas ruas de paralelepípedos e casas coloridas, parecia inalterada. Mas por dentro, a tempestade turbinava. A recente descoberta sobre Carlos, seu marido, a devastou. Um relacionamento extraconjugal. Não era só traição. Era um golpe profundo na sua fé e esperança. Lembrava-se de todos os momentos ao lado do marido, das orações que faziam juntos antes de dormir, da devoção infinita à Nossa Senhora Aparecida. E agora, tudo parecia em frangalhos. Mas Ana, mulher de fé, não se deixou abater. Após muitas lágrimas, decidiu que não se entregaria à dor. Reuniu todas as forças e iniciou uma jornada de transformação. Começou a participar de reuniões de oração na igreja de Nossa Senhora Aparecida. O altar da capela, onde sempre sentia a presença de Deus, tornou-se seu refúgio. Era um lugar onde cada lágrima caída se transformava em um clamor por esperança. Naquela noite, o pastor, conhecido por suas palavras inspiradoras, falou sobre libertação das maldições do adultério. "Confie na intervenção de Deus", exclamou, enquanto a congregação murmurava em concordância. Ana sentiu um frio na barriga. Era como se cada palavra ecoasse em sua alma. "Eu vou lutar pela restauração do meu casamento", gritou para si mesma. E assim, Ana iniciou seu propósito de 40 dias de oração fervorosa. Era sua chance de buscar a cura, não só para si, mas também por Carlos. Nos dias que se seguiram, Ana enfrentou não apenas a dureza do coração de Carlos, mas também o olhar julgador da comunidade. Sussurros e críticas se tornaram seus companheiros constantes, mas sua fé se acendeu como uma luz. O clamor coletivo de mulheres que, assim como ela, enfrentavam suas próprias dores, trouxe um novo impulso. Juntas, elas formaram um movimento de oração, um exército de corações unidos em busca de intercessão. As semanas passaram e o que parecia uma tragédia começou a se transformar. Ana experimentou milagres. Uma enfermidade que a perseguia há anos, levando-a a consultas intermináveis e medicamentos sem fim, começou a ceder. À medida que a igreja fervia em fé, outros milagres se manifestavam. Pessoas curadas, famílias restauradas, uma atmosfera de expectativa e esperança crescia. A fé coletiva tornava-se um combustível sobrenatural. Uma noite, durante uma vigília orante, Ana ergueu a voz. "Senhor, intercede pela vida do meu esposo, que o amor que outrora vivemos floresça novamente." O clamor ecoou como um trovão, despertando não só anjos, mas também consciências adormecidas. A união da congregação era palpável. Lágrimas de alegria e dor misturavam-se em um só sentimento. Então, chegou o dia da grande reunião de entrega. A comunidade estava reunida, cada fiel havia levado suas dores e pecados. Os olhares se cruzavam, repletos de temor reverente. Carlos, em meio a todos, começou a sentir o peso da graça divina. O coração, até então endurecido, começou a se desinflar diante do amor incondicional que Ana expunha. Em um momento de revelação, Carlos ouviu, no profundo do seu ser, a voz de Deus. "Filho, é tempo de renascer." Neste clímax emocional, Ana se levantou mais uma vez e lançou um grito de fé. Nenhuma maldição é mais poderosa do que a graça sobrenatural de Deus. As palavras reverberaram na mente de todos, criando um misto de expectativa e transformação. O que acontecerá com Carlos agora? Ana conseguirá perdoá-lo por completo? As respostas parecem se esconder na bruma do amanhã. Mas uma coisa era certa. Esse era apenas o começo de um poderoso testemunho de fé e redenção.
Ana não sabia como, mas algo dentro de Carlos começara a se mover. A expressão de dor em seu rosto estava começando a se desfazer. Ele olhou para Ana, seus olhos refletindo um turbilhão de emoções. Eram os sentimentos que tinham sido soterrados sob mentiras e traições ao longo do tempo. Nesse instante, Ana percebeu que a batalha não era apenas dela, mas de ambos. Era um convite divino para renovação e cura. Naquela mesma semana, a pequena igreja de Nossa Senhora Aparecida foi um santuário repleto de fervor. As vozes dos fiéis elevavam-se em adoração e um sentimento de unidade permeava o ar. Ana sentiu que a energia da sala pulsava como se o próprio coração de Deus estivesse batendo ali. Cada prece, cada lágrima, cada sorriso compartilhado representavam um passo em direção à restauração. Seguindo o propósito dos 40 dias, Ana decidiu que não bastava apenas orar por Carlos. Era necessário alcançá-lo de coração aberto, falar com ele sobre suas esperanças, suas dores e sua fé. Um dia, ao voltarem da igreja, Ana olhou Carlos nos olhos e, com a ternura que sempre estivera ali, disse: "Eu te perdoo, mas precisamos reconstruir isso juntos." Carlos, emocionado, deixou as lágrimas escorrem. "Eu não sou digno do seu perdão", murmurou a voz embargada. Ana sorriu. "A graça de Deus é maior que nossos erros. Vamos deixar o passado para trás", respondeu ela, com o olhar cheio de confiança. As palavras de Ana, como um bálsamo, começaram a curar as feridas abertas da relação. A cada dia que passava, Carlos começava a sentir um peso sendo tirado de seus ombros. Ele se juntava a Ana nas orações e, aos poucos, começou a perceber a importância de buscar não apenas a sua cura, mas também a de sua esposa. Eles eram um só corpo, e cada um tinha sua parcela de responsabilidade na restauração desse amor. As reuniões de oração tornaram-se um verdadeiro movimento, envolvendo mais pessoas da comunidade. Era lindo ver a união em torno de um mesmo propósito, na busca de um Deus que transformava vidas. As mulheres que, em algum momento, haviam olhado para Ana com julgamento agora eram suas apoiadoras, com abraços calorosos, antes e depois das reuniões. No entanto, enquanto havia luz, também havia sombra, e os desafios não tardaram a aparecer. Um clima de desconfiança flutuava no ar em relação a Carlos. Pessoas ainda murmuravam sobre suas falhas. "Ele não mudará", diziam com expressão cética. Mas Ana, firme em sua fé, sabia que seu casamento estava nas mãos de Deus. A mudança não é instantânea, mas precisa ser acreditada, pensava ela. Na terceira semana, enquanto se preparavam para outro encontro de oração, uma mensagem inesperada atravessou seu cotidiano. Era um vídeo de um pastor renomado, onde ele falava sobre a importância do perdão para a verdadeira libertação. A consciência de Ana se acendeu. Como não considerar o perdão não apenas em palavras, mas também em atitudes? E se práticas cotidianas de amor e carinho fossem a verdadeira chave? Com essa nova visão, Ana se sentiu renovada. Encorajou Carlos a se abrir e falou sobre planos, sonhos e principalmente sobre a construção de uma nova história. Mas em cada passo havia um mistério no ar, algo que ainda estava para ser revelado. Ana sentiu que algo extraordinário estava por vir, mas o que seria? O que Deus tinha reservado para eles no próximo capítulo de suas vidas? A resposta parecia dançar no horizonte, esperando o momento certo para se revelar. E enquanto orava, Ana não pôde deixar de se perguntar: a intervenção divina realmente está a caminho? A luz da manhã adentrou pela janela, envolvendo o quarto onde Ana e Carlos estavam sentados. O aroma do café acabara de invadir o ambiente, trazendo uma sensação de aconchego. Aqueles momentos de tranquilidade eram como bálsamos para as cicatrizes que ainda estavam em processo de cura. Ana, com um coração leve, olhou para Carlos e perguntou: "Como você se sente hoje?"
Carlos hesitou por um instante, como se o peso do passado ainda ecoasse em sua mente. Ainda não estou totalmente em paz, mas sinto uma mudança. É como se eu pudesse ver um novo caminho pela frente. As palavras dele eram um reflexo da esperança que começava a brotar em seu interior. Ana sorriu, sabendo que cada pequeno passo contava na jornada de restauração que tinham escolhido juntos. Com as semanas se passando, as reuniões de oração na igreja tornaram-se momentos cruciais na vida da comunidade. A cada encontro, novos rostos se juntavam, buscando transformação, esperança e direção divina. Ana se sentia mais conectada a cada história partilhada. Era como se todas aquelas vidas estivessem entrelaçadas por um propósito comum, gerando um calor espiritual que pulsava naquelas paredes sagradas. Naquela noite, após um dia cansativo, o casal se preparou para mais uma reunião. A atmosfera estava carregada de expectativa, e à medida que entravam na igreja, as vozes de outros irmãos ecoavam em louvor. Era um coro vibrante, cheio de fé. Carlos sentiu as lágrimas escorrem pelo rosto enquanto se deixava levar pela adoração. Ele percebeu que a música não era apenas um som, mas uma conexão viva com Deus e com aqueles que lutavam ao seu lado. Ana, observando a transformação dele, teve um impulso espiritual. Carlos, vamos compartilhar nossa história. As pessoas precisam entender que a cura não é instantânea, mas é possível com fé. Carlos olhou para ela, surpreso e ao mesmo tempo animado. Ele sabia que falar sobre seus erros seria como expor suas feridas, mas ao mesmo tempo, quem melhor do que eles para falar sobre a jornada de amor e perdão? Durante a reunião, com o coração acelerado, Carlos tomou coragem. Ele se levantou em meio aos irmãos e, com a voz tremendo, começou a contar sua trajetória. Há tempos eu me deixei levar por erros que quase destruíram o que tínhamos. Mas Ana, com sua graça, me mostrou que o perdão é um ato de coragem. Cada palavra sua reverberava, atingindo os corações que ali estavam. Ele falou sobre seus sentimentos, o peso da culpa e como Deus estava abrindo os olhos dele para a verdadeira essência do amor. Era emocionante ver a conexão entre os rostos na plateia. Olhos se enchiam de lágrimas, outros sorrisos se iluminavam e alguns aplaudiam em encorajamento. Um murmúrio de apoio percorreu a igreja como um sopro divino. Após o testemunho, Ana sentiu uma nova unção tocar o ambiente. Era como se as paredes estivessem absorvendo cada relato de dor e cura, mas havia algo mais profundo no ar. O pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre as 5 maldições do adultério, e como o perdão e a restauração eram um chamado poderoso do céu. Ana percebeu que aquela mensagem não era apenas para eles, mas uma revelação para toda a congregação. A libertação sobrenatural só acontece quando nos desapegamos de nossa dor e confiamos em Deus para nos curar totalmente. Suas palavras transbordavam paixão e autoridade. Carlos e Ana sentiram um impulso quase físico. Uma onda de fé cercou a sala, e muitos foram chamados a se levantar e entregar suas lutas. Enquanto Ana observava as pessoas se movendo pela igreja, compreendendo que o que começou como uma luta pessoal se transformava em um movimento vibrante de restauração, ela sentiu algo diferente. A atmosfera estava carregada de uma expectativa quase elétrica, e uma voz suave sussurrou em seu coração: prepare-se, o maior milagre está a caminho. Ainda atordoados pelo que estava acontecendo, Carlos e Ana trocaram olhares. Uma nova chama de esperança queimava mais intensa. Mas o que era essa intervenção prometida? O que Deus ainda revelaria sobre suas vidas e a vida da comunidade? O futuro se desenhava diante deles como um mistério a ser desvendado, enquanto a fé pulsava vibrante em cada alma presente. E, na profundidade de seus corações, ambos sentiam:
A verdadeira libertação estava prestes a ocorrer. Carlos e Ana saíram da igreja naquela noite com os corações acelerados e as mentes fervilhando. Algo profundo se agigantava dentro deles. Um sentimento de que não estavam sozinhos nessa jornada. O entusiasmo de seus irmãos na fé contagiava os dois, e a ideia de milagre ecoava como um convite que não podiam recusar. Os dias seguintes foram repletos de intensas reuniões de oração. A cada nova passagem, a unção parecia aumentar, como se cada um estivesse prestes a receber um presente especial de Deus. As histórias de superação começaram a circular, e Ana ficou maravilhada ao ouvir irmãos e irmãs compartilhando suas próprias batalhas. Era a prova de que a vida, mesmo marcada por dores e cicatrizes, tinha espaço para novas esperanças. Certa manhã, Ana decidira que era hora de aprofundar ainda mais sua compreensão sobre as 5 maldições. Esse tema que havia tocado tantos corações não era apenas uma mensagem, mas um chamado para a ação. Assim, adentrou na sala de estudos da igreja e encontrou um grupo que se preparava para um encontro de aprofundamento. Com um entusiasmo contagiante, ela se uniu à discussão, absorvendo cada insight como se fosse o próprio pão da vida. Na conversa, um irmão, Paulo, levantou a questão: por que esses padrões de dor parecem se repetir em nossas vidas? Ele falava da importância de quebrar essas cadeias antigas e permitir que o frescor da renovação divina entrasse em suas almas. O que antes eram histórias pessoais de dor, agora se transformavam em testemunhos de libertação coletiva. Ana sentiu uma forte conexão com as palavras de Paulo. A ideia de que a verdadeira liberação começava dentro, com o reconhecimento e a entrega das feridas a Deus, ressoava no seu íntimo. Nesse instante, seu olhar encontrou o de Carlos, que observava tudo em profundo silêncio. Era como se ele estivesse processando a revelação, absorvendo a verdade de que a cura era não só possível, mas necessária. Naquela noite, enquanto preparavam o jantar, Ana olhou nos olhos de Carlos e disse: precisamos nos comprometer a orar diariamente, devemos virar essa chave em nossas vidas, juntos. Carlos assentiu com um aceno, uma faísca de determinação acendendo-se dentro dele. Juntos, eles sentiam que eram verdadeiros guerreiros em busca de libertação. O que Ana e Carlos não sabiam é que os desafios viriam em ondas, testando a fé e a resiliência deles. Sambando entre a esperança e a dúvida, uma série de eventos começou a se desenrolar. Nas reuniões, a presença de Deus aumentava, mas não sem resistências. Certa noite, enquanto a congregação orava fervorosamente, uma irmã se levantou com lágrimas nos olhos e a voz trêmula. Senti uma chamada e precisam saber. A batalha espiritual é real. Não estamos sozinhos neste campo de guerra. Deus está aqui, mas precisamos estar juntos. Essas palavras ecoaram poderosamente. Carlos e Ana se entreolharam, percebendo que o que viviam não era apenas sobre eles, mas sobre uma transformação maior. Um mover divino que transcendia suas próprias questões. A comunidade se unia, e a adrenalina da fé estava sobre cada um ali. Com o passar das semanas, a expectativa de um milagre se intensificou. Ana e Carlos, centrados na oração e na união do grupo, começaram a notar pequenas mudanças ao seu redor. Casais que haviam se distanciado começaram a se reencontrar, amizades se renovaram, e um clima de esperança prometia algo grande a caminho. E assim, ao final de cada reunião, era impossível não sentir que estava se aproximando algo extraordinário. Através de testemunhos, adoração e comunhão, a cidade parecia em chamas espiritual. Mas no fundo de suas almas, Carlos e Ana sentiam uma urgência crescente. Qual seria o próximo passo? Como completariam essa jornada que Deus havia traçado para eles? Na calidez daquela noite iluminada por estrelas,
A sensação de que algo muito especial estava prestes a acontecer se fortalecia. O que mais o Senhor tinha planejado? As respostas estavam se aproximando, e com elas, novas oportunidades de transformação. A expectativa crescia como a ponta de um fio que estava prestes a ser puxado, revelando um desfecho glorioso na história de amor e restauração que havia começado. Ana e Carlos acordaram naquela manhã com uma sensação inexplicável no coração. O sol brilhava radiante, mas algo mais parecia brilhar dentro deles, uma esperança renovada. Hoje era o dia em que sua congregação se reuniria para uma vigília especial, onde todos estariam imersos em oração e adoração, buscando a libertação das 5 maldições. As histórias de superação e de cura compartilhadas nas últimas semanas alimentaram suas almas, e a expectativa estava no ar. Enquanto se preparavam, Carlos perguntou com um brilho nos olhos: "Você acha que hoje poderemos realmente ver a mudança que estamos buscando?" Ana sorriu, lembrando dos momentos de oração e da conexão profunda que sentia entre eles e a comunidade. A fé se move como um ventinho suave, e quando menos esperamos, pode se transformar em um furacão de milagres, respondeu, cheia de convicção. À medida que a noite se aproximava, a igreja começou a se encher. A música de louvor ressoava pelas paredes, e vozes se uniam em harmonia, criando uma atmosfera de adoração. Ana e Carlos se sentaram próximos a Paulo, que havia se tornado um amigo querido e a voz temperada de encorajamento em suas vidas. O olhar de Paulo refletia um misto de determinação e paz, como se ele soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Durante o culto, a pastora subiu ao púlpito com um brilho especial nos olhos. Hoje vamos clamar juntos pela libertação. Que as maldições que nos atam sejam quebradas em nome de Jesus. É hora de subir e conquistar. A congregação respondeu em uníssono, um clamor fervoroso brotando de cada coração. Enquanto oravam, uma onda de presença divina envolveu o lugar. Ana fechou os olhos e sentiu seu coração pulsar em um ritmo mais rápido. Era como se um amor quentinho a envolvesse e dissipasse suas inseguranças. Carlos, ao seu lado, sentiu uma força renovada. Ele começou a orar com fervor, pedindo não apenas por sua própria libertação, mas por todos que estavam ali. De repente, enquanto as orações se intensificavam, a pastora fez uma pausa e apontou para a porta. "Sim, venha à frente." Carlos e Ana abriram os olhos e viram uma irmã da congregação, com lágrimas nos olhos, se aproximando. "Deus me mostrou que nossa luta não é só nossa, é uma luta coletiva." Ela começou a compartilhar sobre como a dor e o ressentimento que carregava aprendiam, mas naquele momento sentia a liberdade se aproximando. As palavras dela se tornaram como uma chave, desbloqueando as correntes que ainda prendiam muitos outros. Os gritos de alívio e alegria começaram a ecoar por toda a igreja. Pessoas se abraçavam, algumas caindo de joelhos, enquanto outras pulavam de felicidade. O céu parecia aberto, e naquele ambiente sagrado, o toque de Deus era palpável. Ana olhou para Carlos, e eles se entreolharam com compreensão. Desta vez, não era apenas uma transformação na vida deles, mas uma revolução espiritual que abarcava toda a congregação. A realização e a força que estavam sentindo juntos se tornaram um símbolo do que poderiam conquistar. Enquanto a vigília prosseguia, cada um começou a compartilhar os desejos mais profundos de seus corações. E em meio a tantos testemunhos, a pastora proclamou: "Neste próximo mês faremos um desafio de 40 dias de oração. Preparem-se, porque milagres não são apenas possíveis, mas esperados." Com essas palavras, um novo fio de expectativa se acendeu. O que seria essa jornada de 40 dias? Quais transformações viriam? Carlos e Ana olharam um para o outro,
saboreando a expectativa pulsante no ar. O que mais Deus estava prestes a revelar? A chave estava na ação, e eles sentiam que estavam apenas começando a desvendar a grandiosidade deste plano divino. Algo poderoso estava à porta, e a libertação sobrenatural que buscavam poderia ser mais doce do que jamais imaginaram. A manhã seguinte à vigília amanheceu com uma brisa fresca que parecia carregar as promessas ainda vibrantes da noite passada. Ana e Carlos acordaram com seus corações pulsando, não apenas pela lembrança do culto, mas pela nova missão que lhes aguardava. O desafio de 40 dias de oração não era apenas um convite, era um chamado à ação. Enquanto preparavam o café da manhã, a conversa girava em torno das maldições que seriam enfrentadas. Carlos, com a mão na xícara fumegante, comentou: "Essas maldições, Ana, não são só palavras. Elas têm raízes profundas em nossas vidas e na vida da nossa comunidade. Será que conseguiremos realmente abordá-las e ficar livres delas?" Ana olhou nos olhos dele, percebendo o peso da dúvida que pairava. A própria palavra nos diz: "Onde estão 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali estou eu. Nossa fé é a chave, e juntos somos mais fortes." Ela sentiu um impulso de coragem, como se a força divina já estivesse se movendo em seus corações. Com as primeiras luzes do dia, os dois decidiram dedicar um tempo a sussurrar orações por todas as áreas que desejavam ver mudança. A cada palavra proferida, sentiam como se houvesse uma corrente sendo rompida, um pilar enfraquecido que cedia à luz da fé. Durante aqueles dias iniciais, muitos na congregação se uniram e passaram a compartilhar os desafios que enfrentavam. Todos estavam em sintonia, sabendo que essa jornada não era apenas sobre libertação individual, mas uma transformação coletiva. As reuniões eram cheias de lágrimas, risos e fervor, nas quais muitos testemunhavam sobre como se sentiam prontos para enfrentar as maldições do passado. Ana começou a notar padrões nas orações. Em cada encontro, diferentes pessoas mencionavam a luta contra o adultério, rancores nas relações matrimoniais e a busca por perdão. Era como se essas maldições estivessem entrelaçadas, afetando a vida íntima da congregação de maneiras profundas. Em uma noite de oração, enquanto os irmãos clamavam, a pastora compartilhou uma revelação poderosa. A libertação não virá sem arrependimento. Precisamos nos despir das feridas e das armaduras que criamos ao longo dos anos. Suas palavras ecoaram na consciência de todos, reverberando como um lembrete de que o perdão e a cura verdadeira exigiam enfrentar os próprios demônios. Sinfonicamente, os corações começaram a se abrir. Ana sentiu que o meu tempo de silêncio e autoanálise chegara. O que aprendia? Quais verdades não ditas moldavam sua realidade? Ao olhar para Carlos, viu nele não apenas seu companheiro, mas um reflexo de seus próprios temores. Naquela noite, decidiram dividir suas vulnerabilidades em um ato de fé. Carlos falou sobre um momento de fraqueza no passado que o deixava aprisionado. Ana, por sua vez, abriu-se sobre inseguranças que a assombravam. À medida que as verdades eram compartilhadas, lágrimas de alívio escorriam por seus rostos, e com cada revelação, eles sentiam o peso das correntes se quebrando. E, nos dias que se seguiram, a congregação experimentou um crescimento espiritual que os surpreendeu. As relações se tornaram mais profundas, e o desejo de orar uns pelos outros cresceu, criando um laço sagrado entre todos. Mas em meio a tudo isso, havia uma sensação de que algo enorme e inédito estava prestes a acontecer. Durante uma noite de louvor, quando uma atmosfera de adoração se tornou palpável, a pastora anunciou: "Na próxima semana, teremos um culto especial de consagração, um momento dedicado especificamente à cura das feridas emocionais e espirituais que nos prendem."
Carlos e Ana olharam-se novamente, sentindo um chamado ao ministério, uma energia no ar que parecia pulsar entre eles. O que será essa consagração? O que será revelado? A curiosidade de Ana crescia. O que Deus estava preparando para eles? A expectativa fervia como uma panelinha prestes a transbordar, e com isso, um novo mistério se aproximava, envolvendo-os em promessas de libertação e cura. No dia que antecedeu o culto de consagração, a comunidade estava em frenesi. Ana e Carlos sentiram que a atmosfera em torno deles estava mudando. Os olhares ansiosos dos irmãos, os sussurros repletos de expectativa, tudo parecia indicar que algo grandioso estava prestes a acontecer. Naquela manhã, decididos a se prepararem antecipadamente, foram até a igreja mais cedo. O templo, que já era um lugar de acolhimento e amor, agora parecia pulsar com uma energia diferente, como se cada canto estivesse saturado com orações não ditas e promessas aguardando cumprirem-se. Ao entrarem, uma suave brisa serpenteou pelo espaço, e os dois se entreolharam, cientes de que aquela experiência não seria apenas mais um culto. Sentaram-se na primeira fila, e logo outros começaram a chegar. Alguns estavam emocionados, outros apreensivos, mas todos tinham um propósito claro: buscar a cura. Ana não pôde deixar de notar os grupos de pessoas se reunindo para orar. Ali havia um sentimento de unidade poderosa que transcendia a simples presença física. À medida que os corações se abriam, um murmúrio crescente surgia. O pastor subiu ao púlpito e a sanfona do louvor começou a tocar uma canção que ressoava no fundo da alma, trazendo à tona memórias e medos. Estamos aqui para romper as maldições que nos têm aprisionado, começou a dizer, com uma fé ardente em suas palavras. Cada frase parecia ter um peso especial, carregando a promessa de libertação. Carlos segurou a mão de Ana, e os dois estavam em sintonia, orando em silêncio pela cura que buscavam. A atmosfera já não era só de expectativa, mas de comunhão espiritual. As vozes se entrelaçavam em um clamor coletivo, ecoando a promessa de que a libertação estava ao alcance. Ana lembrou-se das confissões íntimas que haviam feito e sentiu um conforto profundo. Ali não estavam sozinhos. Durante a adoração, a pastora passou a compartilhar até mesmo revelações sobre as maldições que assolam as famílias. A traição, o rancor, a solidão, a falta de perdão e o peso da culpa. Com cada maldição mencionada, Ana sentia suas próprias lutas vindo à tona. Eram cicatrizes profundas que pareciam ser removidas à medida que eram trazidas à luz. O momento culminante se aproximava. Na presença do Senhor, vamos declarar que não somos mais escravos das nossas feridas. Declaremos juntos a liberdade, ela exclamou, e a congregação respondeu em uníssono: Amém. O ambiente estava eletricamente carregado, como se uma tempestade de espíritos positivos estivesse prestes a romper. E foi então que, como uma onda, uma sensação de calor inebriante tomou conta de Ana. Não era apenas físico, era emocional e espiritual. Seu coração pulsava de alegria e alívio. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas eram lágrimas de libertação. Carlos a observava, tão emocionado quanto ela. Era um gesto de poder transformador que unia todos ali, em clamor e súplica. Quando a pastora pediu que todos se levantassem para clamar por cura, Ana e Carlos se levantaram, com as mãos erguidas. A congregação respondeu em aclamações. Então, um espírito de unidade invadiu o templo, como se a ligação entre todos fosse fortalecida por um fio invisível. Mas à medida que este momento picos espiritual se desenrolava, uma nova tensão surgiu. Ana notou um pequeno grupo de pessoas na parte de trás da igreja, visivelmente atrapalhadas pelo que estava acontecendo. Os olhares furtivos, as conversas baixas. O que teria gerado tal desconforto em meio a tantas promessas de cura?
Os minutos passavam e a verdade estava prestes a ser revelada. O culto de consagração estava prestes a desatar não apenas as bênçãos esperadas, mas também um desafio inesperado. O que acontecerá naquela noite? O que será que a madrugada guardava para eles? A própria essência da libertação e da cura estava à espera de ser desvendada. A música parou abruptamente, como se o próprio céu tivesse ouvido o que estava prestes a acontecer. O ar ficou denso, e Ana sentiu seu coração acelerar com uma mistura de ansiedade e expectativa. Os olhares se voltaram para o grupo na parte de trás da igreja, que parecia mais tenso a cada momento que passava. Esses irmãos, sussurrou Carlos para Ana, com uma expressão preocupada. Parece que eles não compartilham da nossa fé nesta noite. Ana assentiu, respirando fundo. O que poderia estar acontecendo? Naquele ambiente de cura e adoração, a presença de algo negativo era notável, e embora a maior parte da congregação estivesse unida em busca de libertação, aqueles rostos conturbados traziam uma inquietação que não podia ser ignorada. A pastora, percebendo a mudança na atmosfera, arrumou os cabelos e respirou fundo. O olhar preocupado não a impediu de manter a fé. Vamos orar por este lugar e por nossa comunidade. A palavra diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estou eu, declarou. Seu tom era firme, mas a tensão perdurava. Os integrantes do grupo atrás pareciam murmurar entre si, e uma mulher se destacou, levantando a mão com um ar de desafio. Nós não estamos aqui para continuar nesse jogar de palavras, gritou sua voz cortante. Nós sentimos que há algo errado. Não podemos ignorar isso. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. Aquela afirmação carregava um peso imenso, como se do fundo daquelas sombras uma luta real e palpável emergisse. Carlos apertou a mão de Ana, como se dissesse que tudo ficaria bem, mas a dúvida começou a assolar sua mente. Ele fazia parte daquela luta, e enquanto a pastora tentava conter a situação, os murmúrios aumentaram. A mulher continuou, agora com raiva. Estão falando de cura e bênção, mas e os que estão internamente doentes? E os que são vítimas do adultério? O que vamos fazer com isso? Havia um silêncio momentâneo, um espaço em que cada um parecia processar aquelas palavras. Ana olhou ao redor e viu irmãos fazendo reflexões profundas, corações abertos, mas também mentes confusas. E se essas maldições forem mais profundas do que imaginamos, pensou Ana, a incerteza crescendo. O que estava sendo revelado era apenas a ponta de um iceberg de feridas ocultas. Precisamos buscar a verdade, mas com sabedoria, a pastora afirmou com a determinação de um leão. O Senhor nos revelou que estamos aqui para confrontar essa verdade. Corações quebrantados devem ser restaurados. Justiça deve ser feita. Um por um, nós vamos trazer à luz estas maldições. As palavras dela começaram a tocar os corações, e Ana sentiu que havia uma chamada específica para aqueles momentos, uma ocasião divina que poderia mudar tudo. Mas a mulher continuou provocando o ânimo da congregação. Vocês acham que essa cura será fácil? A verdade machuca, e é isso que você quer? Enfrentar o que foi escondido? Ana não conseguia mais ignorar. Aquelas lágrimas não eram apenas uma expressão de libertação, mas também um grito por transformação. E assim, em meio àquelas dúvidas e revelações, uma ideia surgiu em sua mente. Poderia a verdadeira cura começar quando a mentira fosse exposta? Mas como poderia ajudar? Carlos percebeu a luta interna em Ana. Estamos juntos nisso, ele sussurrou com confiança. Precisamos encarar o que está se manifestando. Talvez seja assim que a cura comece, pela verdade. A tensão continuava, mas agora havia um fio de esperança. O culto havia se tornado um ambiente de confrontação, onde o sobrenatural estava prestes a desatar algo profundo e transformador. O que mais poderia ser revelado? Com a congregação unida em um só clamor,
Todos começaram a buscar o Senhor em oração fervorosa. Ana sabia que logo algo extraordinário aconteceria, e a pergunta que ecoava em sua mente era: estavam prontos para enfrentar a verdade que poderia levá-los a um novo patamar de cura? O ambiente na igreja estava carregado de uma energia inexplicável, como se o próprio Espírito Santo estivesse presente, aguardando o momento exato para agir. As vozes se uniam em um clamor vibrante, e Ana sentia seu coração pulsar em sintonia com aqueles que a cercavam. Havia uma expectativa no ar que poderia ser cortada com a lâmina da realidade, provocando um crescente desespero e, ao mesmo tempo, uma fé iluminada. A mulher à frente, aquela que havia levantado a voz, parecia ter despertado algo profundamente enraizado na congregação. Nós não estamos aqui apenas para ouvir, mas para ser curados, ela gritava, seu tom vibrante ecoando nas paredes da igreja. As palavras reverberavam com um apelo à ação, um convite a todos para não se contentarem com a superficialidade da adoração. Era um chamado à batalha espiritual. Ana percebeu que muitos ao redor estavam lutando contra suas próprias verdades. Olhares aflitos se entrelaçavam, almas despidas, repletas de histórias que transbordavam mágoas, segredos e traumas ocultos. Como um fio invisível, cada coração ansioso pulsava com a dor que compartilhavam, conectando-os na busca por libertação. É hora de abrir nossos corações, exclamou a pastora, com a firmeza de quem sabe que a verdade é uma espada afiada. A cura começa onde a vergonha termina. Precisamos restaurar aquilo que foi perdido, enxergar a beleza que brota da dor. Um murmúrio de concordância subiu, e as lágrimas começaram a correr. Ana viu pessoas se levantando um a um, sendo empurradas pela dor, mas também pela esperança. Outros, no entanto, pareciam hesitar, ainda presos em suas próprias correntes. O dilema estava estampado em seus rostos, a luta entre permanecer na familiaridade da dor ou dar um passo em direção à liberdade. Senhor, ajuda-nos a enxergar, Ana sussurrou em seus pensamentos. Entregamos nossas feridas a Ti, que este lugar seja um santuário de cura. A música voltou a soar suavemente, quase como um eco da oração fervorosa. Era um som suave que pairava no ar, envolvendo a congregação em uma atmosfera de bênçãos e suavidade. As pessoas começaram a mover-se, não apenas em adoração, mas em busca de um espaço seguro para compartilhar suas verdades. A pastora orientou o grupo. Vamos nos dividir em pequenos grupos e compartilhar. A cura vem da confissão, da transparência. Carlos, sempre ao lado de Ana, colocou a mão em seu ombro. Vamos, estamos juntos. O que você sente que deve ser compartilhado? Ele olhou profundamente em seus olhos, buscando encorajá-la a abrir seu coração. Ana hesitou por um instante, mas logo sentiu que aquele era um momento espiritual crucial. Eu sempre temi que a verdade pudesse doer demais, começou, suas palavras tremulando de emoção. Mas, talvez, a dor da verdade seja menor do que a dor da mentira que carregamos. O que eu tenho guardado pode ser algo que, se exposto, trará cura não apenas para mim, mas para os outros também. Carlos sorriu. Seu apoio era um bálsamo. Ana deu um passo à frente, corajosa. A pastora sorriu para ela, com um olhar de puro encorajamento, e um grupo de irmãos rapidamente se formou ao seu redor. A conversa começou a fluir, e Ana percebeu que outros também tinham suas histórias a contar, suas mágoas a compartilhar, algo que efetivamente uniria suas almas. Mas enquanto a atmosfera se tornava cada vez mais envolvente, Ana não pôde deixar de notar que aquela mulher do grupo que havia desafiado a congregação permanecia à margem, seus olhos acessos de determinação, quase como se estivesse esperando o momento certo para agir.
Algo em sua presença gerava um mistério, uma questão sem resposta que pairava no ar. Seria ela mais do que uma espectadora? Ana sentiu um arrepio. O que mais estava por vir? O que a mulher buscava? A resposta estava prestes a ser revelada, e a congregação, tão envolvida em seu processo de cura, mal percebia que o confronto final ainda estava por vir. Ana e Carlos se sentavam em círculos formados por suas irmãs e irmãos de fé, e a atmosfera pulsava de expectação e esperança. A pastora liderava a oração, e cada palavra parecia abranger um véu de libertação que começava a descer sobre a congregação. O Espírito Santo estava ali, fazendo a obra profunda que somente ele podia realizar. Enquanto Ana compartilhava suas verdades, confessando suas fraquezas e medos, os olhares dos outros começaram a brilhar em empatia. Ela tocou em feridas que ressoavam em muitos corações. Palavras de apoio brotaram de todos da roda, e a energia da vulnerabilidade uniu aquela comunidade em um laço forte, como uma rede tecida por amor e fé. Nesse momento de oração e partilha, a mulher que havia levantado a voz durante o culto se aproximou. Havia uma luz intensa na profundidade de seus olhos, e o ar parecia vibrar com a energia dela. "Posso me juntar a vocês?" perguntou com sinceridade. Ana deu um passo à frente, sentindo que aquela mulher estava em busca de algo muito mais profundo. "Claro! Aqui todos somos bem-vindos. Cada um de nós tem suas lutas", respondeu Ana, inspirando coragem. A mulher então começou a contar sua história. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, compartilhou a dor de uma traição que desmantelou seu lar e a solidão que sentiu ao viver com segredos pesados. A confissão foi poderosa, chegando a cada coração presente como um toque divino. "Eu não garanti o perdão que poderia ter dado. Fui tomada pela raiva e desespero. Agora vejo que vivia em uma cela", ela disse, a voz embargada, mas forte. "Hoje estou aqui em busca de libertação. Quero quebrar essas correntes para sempre." A autenticidade daquele momento fez com que outros também levantassem suas vozes, compartilhando cargas que estavam há muito aprisionadas. Aqui, todos eram iguais. O chão sagrado se tornava um campo de batalha de revelações. Carlos olhou para Ana, sentindo a força da presença divina envolvendo-os. Juntos, estavam vivenciando a transição de feridas individuais em um caminho de cura coletiva. Subitamente, uma súbita onda de silêncio invadiu a sala. A pastora, percebendo que a atmosfera estava repleta de transformações, pronunciou com firmeza: "Irmãos e irmãs, o Senhor nos trouxe aqui hoje, não só para a libertação, mas para que possamos nos apoiar uns aos outros, romper as maldições que nos prendem e edificar o corpo de Cristo." "Amém", ecoou a congregação. A dinâmica dentro da igreja estava mudando rapidamente. O que antes eram murmúrios de frustração e dúvida se convertia em um clamor por restauração. Os irmãos e irmãs de fé começaram a se abraçar em um gesto de solidariedade, manifestando união em meio à vulnerabilidade. Todos ali eram participantes da narrativa de dor e alívio, uma sinfonia de redenção orquestrada pelo próprio Deus. E foi então que a mulher que havia se aproximado começou a se levantar em meio ao círculo. Sua expressão era intensa, mas havia um brilho de liberdade em seus olhos. "Hoje, pela primeira vez, me sinto livre e sei que a verdade é um caminho a ser percorrido, que deve ser revelado em amor e compaixão", ela declarou, inspirando confiança nos presentes. Ana sentiu um toque divino em sua alma. Ela se levantou e exclamou: "Vamos nos unir à verdade, não como inimigos de nossas histórias, mas como aliados na restauração. Juntos, vamos enfrentar essas maldições." O fervor da unidade foi palpável, e todos na sala sentiram uma onda de fé invadir cada parte de seus seres. Vamos orar agora para que a palavra de Deus penetre em nossos corações, que a verdade venha à tona
e a cura flua. A pastora conduziu, e a congregação se uniu em clamor. Naquele instante, uma luz intensa começou a preencher a igreja, como se a presença do céu estivesse descendo sobre todos. Ana sentiu uma onda de calor e paz fluir pelo seu corpo. As lágrimas começaram a escorrer, mas não eram apenas de dor, eram lágrimas de libertação. Carlos, ao seu lado, a observava, sentindo seu próprio coração se elevar em adoração e gratidão. No auge desse clamor, a presença de Deus inundou o lugar. Cada grito e lágrima ecoavam como elegias de fé, e Ana sabia que a libertação sobrenatural estava finalmente acontecendo diante de seus olhos. As correntes das maldições do adultério estavam sendo quebradas, as feridas abertas estavam sendo purificadas, e a fé estava alimentando cada um ali presente. Quando o culto terminou, a transformação da comunidade se manifestou nas expressões de alegria e esperança. Ana e Carlos, agora renovados, encararam o futuro com uma fé capaz de mover montanhas. A luta não havia sido em vão. A retórica de dor e ressentimento transformou-se em um testemunho glorioso de restauração. Essa é a boa nova que precisamos compartilhar com o mundo, Carlos. O amor de Deus é mais forte do que qualquer pecado, Ana disse radiante. Carlos assentiu, seus olhos transbordando de gratidão. E hoje nós somos testemunhas vivas do que o Senhor pode fazer. Os dois se abraçaram, firmes na certeza de que sua história não era apenas sobre dor, mas sobre transformação, amor e a força do perdão. Eles estavam prontos para escrever um novo capítulo em suas vidas, um que seria iluminado pela fé e pela luz de um Deus que sempre opera em favor daqueles que nele confiam. E assim, confiram e levem essa história de fé à frente. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora e alimente o algoritmo que facilita a propagação dessa mensagem poderosa. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. A hora da ação é agora.